Aula de Biologia Genética. Primeiramente, vou passar aqui as regrinhas mais importantes, tá? E o que cada coisa significa. As letras que a Sora estava passando, elas são alelos, tá? O que são alelos? Alelos é a junção do gene, vamos supor, do pai com o gene da mãe, que vai gerar um gene pro filho, como se fosse um DNA, como se tu juntasse o DNA do pai e da mãe para gerar o DNA do filho, entendeu? De forma bruta, assim. Por isso que a junção de dois alelos, tanto faz se são dominantes, recessivos, ou um dominante e um recessivo, vai gerar um gene, entendeu? Tá. Genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição genética, ou seja, é como que é o gene do indivíduo, baseado no que tu tá analisando, tá? Que é sempre vai ser as letras, tipo LL, L maiúsculo, L minúsculo, duas letras, entendeu? Que é os dois alelos. E fenótipo é o genótipo, só que mais físico, mais visual, entendeu? É a característica na pessoa que vai ser criada, que vai ser determinada pelo gene dele. Vamos supor L maiúsculo, L minúsculo, pelo liso, entendeu? 2L minúsculo, pelo arrepiado, e assim por diante. Doenças, vamos supor intolerância à lactose, característica corporal, gordo, alto, entendeu? É mais uma coisa física, assim, de vida real, entre aspas. Tá. Como é que eu identifico se vai ser. O que é homozigoto e heterozigoto? Eu peguei um exemplo aqui que todo mundo vai saber usar esse exemplo, que é de homossexual e heterossexual. O que é homossexual? É atração entre gêneros iguais, né? Lembra dessa palavra? Iguais. E heterossexual, gêneros diferentes. Ou seja, homo significa iguais e hetero significa diferentes. Então, uma característica homozigótica são duas letras iguais, são alelos iguais. E heterozigótica, alelos diferentes, sempre um maiúsculo e um minúsculo, entendeu? Tá bom. E como é que eu identifico qual alelo é dominante e qual que é o recessivo? Baseado nas características, ou vice-versa. Se tu sabe que o alelo dominante é o L maiúsculo, o recessivo é L minúsculo, significa que a palavra que representa o recessivo vai começar com L. Por quê? Porque sempre para tu colocar a inicial do sempre pra tu colocar o nome da letra, tu tem que pegar a inicial do fenótipo que é representado pela característica recessiva, que nesse caso é pelo liso, entendeu? Tipo, se a característica recessiva fosse pelo arrepiado, seria A maiúsculo, A minúsculo. Mesmo que o A maiúsculo fosse o dominante e o A minúsculo recessivo, entendeu? É pela característica fenótipa recessiva. E nesse caso, eu sei que L maiúsculo é dominante e L minúsculo é recessivo, então, por lógica, eu vou saber que pelagem lisa é recessivo. Por quê? Porque eu estou usando o L da palavra lisa, entendeu? Vou resolver aqui os exercícios que ela passou, tá bom? Primeiro exercício. Foi informado que o alelo L maiúsculo é dominante e o L minúsculo é recessivo, né? E pode ou ser pelo arrepiado ou liso. E que foi o cruzamento de um macho com pelagem lisa, tá? Que eu marquei aqui. E uma fêmea heterozigótica. Aqui já dá para saber quase tudo, ó. Se você está usando a letra L para indicar os alelos, significa que o gene recessivo é o lisa, né? Por causa da inicial. Então, arrepiada, dominante e lisa, recessivo. Tu sabe que o macho que tá dizendo ali, ele tem pelagem lisa, né? E se tu pensar todas as combinações, ó, LL, LL e LL, dois dominante, um dominante, um recessivo e dois recessivo, qual desses três aqui que se um ser vivo tiver, ele vai ter pelagem lisa? Só, só esse terceiro, né? Porque é recessivo. Se ele tivesse esse segundo aqui, o alelo dominante ia se sobressair e ia ter pelagem arrepiada. E esse primeiro só tem alelo dominante, então também ia ter pelagem arrepiada. Ou seja, o macho, por ter pelagem lisa, o único gene que ele pode ter, o único genótipo que ele pode ter é L minúsculo, L minúsculo. Vou colocar aqui, tá? E daí agora passo a passo. Geração parental, que é o Pzinho.
LL, X, LL, tá? Que no caso aqui, fêmea e o macho, tá bom? Ai, mas por que eu botei L maiúsculo e L minúsculo? Porque é heterozigótico, lembra que eu expliquei lá? Heterozigótico é alelos diferentes. Então, um dominante e um recessivo. Pronto. Tá, fiz o Pzinho. Agora o G. O G é a mesma coisa, só que tu circula as letras, ó. Também não sei pra quê, mas a Sora quer que faça, então faz. Mas faz, tá? Pronto, separou aqui os alelos. Agora faz o quadro lá, daquele maluco lá que eu não sei o nome. Aqui, ó. Tá? Coloca Lzão, Lzinho, 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 tá? Aqui, ó, a fêmea, né? E aqui o macho, né? Agora tu cruza. Lzão com Lzinho dá o quê? Lzão, Lzinho. Lzinho com Lzinho dá o quê? Lzinho, Lzinho. Lzão com Lzinho de novo dá o quê? Lzão, Lzinho. E Lzinho com Lzinho, Lzinho, Lzinho. Tá? Agora, proporção. Tu sabe que tem 4 possibilidades, né? 4. E vamos analisar o que? Proporção de Lzão, Lzinho, tá? Quantas tem em 4? Tem 2, né? 1, 2. Então, 2 sobre 4. 2 sobre 4, Lzão, Lzinho. E quanto tem do Lzinho, Lzinho? 2 sobre 4 também, né? Então, 2 pontos. 2 Lzinho, Lzinho sobre 4. Aqui tu pode simplificar, ó. 2 sobre 4 é a mesma coisa aqui. 1 sobre 2, Lzão, Lzinho, 2 pontos. 1 sobre 2, Lzinho, Lzinho, tá? Essa daqui é a proporção genotípica, que é a proporção do genótipo. Lembra que eu falei que o genótipo é só letra? A proporção fenotípica é só tu considerar, ó. Esse Lzão, Lzinho aqui, ele vai fazer o indivíduo ter pelagem arrepiada ou lisa. Se a arrepiada é dominante, então quer dizer que só precisa ter pelo menos um L maiúsculo para ser arrepiado, né? Aqui tem um L maiúsculo, então arrepiado. Então significa que é 1/2 de pelagem arrepiada para 1/2 de pelagem o quê? Lzinho, Lzinho, né? Gene recessivo, então vai ser pelagem lisa. 1 sobre 2 para pelagem lisa. Só isso. É isso daqui que ela tá pedindo na questão. Proporção de genótipo e proporção de fenótipo. Pronto. Ó, o segundo exercício eu não vou fazer do começo, porque o começo é a mesma coisa que o outro, tá? Tá dizendo lá no enunciado, ó. É cruzamento de duas heterozigóticas, né? Se são heterozigóticas, são alelos diferentes, né? Então, Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho. O gene recessivo é folha lisa, né? Então, usa L na letra. Cruzei aqui no quadro, Lzão, 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 Lzinho, Lzão, Lzinho, Lzinho, Lzinho. E daí tu vê qual que é a proporção de Lzão e Lzão. 1 para 4 possibilidades, né? De Lzão, Lzinho, 2 para 4 possibilidades. E de Lzinho, Lzinho, 1 para 4 possibilidades. Isso daqui é a proporção genotípica dela, tá? Esse 2/4 aqui dá até para simplificar para 1/2, mas eu não vou fazer agora. Lembrando que denteada é dominante e lisa é recessivo, né? Ela tá perguntando se depois de que forem criadas 156 plantas a partir desse cruzamento aqui, quantas delas vão ter folha lisa? Lembrando que folha lisa tem que ser recessivo, ou seja, tem que ser Lzinho, Lzinho, né? Porque se tiver um L maiúsculo já vai ser folha denteada, porque é o dominante, né? Então, 156 plantas e tem que ser Lzinho, Lzinho. Se tem que ser Lzinho, Lzinho, é 1/4 desses 156. Ou seja, 156 vezes 1 sobre 4, que equivale a 39 folhas lisas, tá? Essa daqui é a resposta. Bem simples, né? Depois que pegou o jeito fica bem mais simples. Agora, terceira. A terceira questão. Eu também pulei grande parte do começo, porque é a mesma coisa que as outras duas, tá? E fui direto pro quadro daquele maluco lá. Que tu sabe ali também pelo enunciado que são dois indivíduos heterozigóticos, né? Então, maiúsculo, minúsculo, minúsculo. E eu botei N porque o gene dominante está sendo ser sensível àquela substância, né?
E o gênero recessivo seria ser normal. Então eu botei N maiúsculo, N minúsculo. Essa parte não é tão importante assim. Mas, tipo, se a professora explicitar a palavra do gene recessivo, daí tu usa a inicial dela, entendeu? Aqui fiz a proporção já. Um N maiúsculo por 4, 2 por 4 e 1 por 4, tá? Lembrando que o N maiúsculo dominante e o N minúsculo recessivo. O que ele está perguntando? Qual a probabilidade de ter uma fêmea, tá? Com gene de sensível, né, para aquela substância. Ou seja, uma fêmea que é 1/2, né? Porque ou é fêmea ou é macho, vezes... O que precisa para ser sensível à substância? Tem que ter o gene dominante, né? Aqui tem o gene dominante, aqui tem o gene dominante. Então seria 1, 2, 3/4. 3/4. Ah, mas por que eu somei esse 1 com esse 2? É porque, tipo, tu não tá mais olhando que, ela precisa ter esse gene, ou precisa ter esse gene. Não, ela precisa ter pelo menos um gene dominante. Aqui tem e aqui tem. Então tu pode somar esse 1 com esse 2. Então quer dizer que tu precisa ser feminina e ser sensível. 1/2 vezes 3/4 é igual a 3/8. Essa daqui é a probabilidade de ela ser feminina com o gene para ser sensível àquela substância. Muito simples também. Tá, mas e a 4? Como é que faz a 4 se não tem nenhum cálculo? Muito simples, cara, ó. O enunciado falou sobre pessoas surdas, né? S. E tá dando alelos com que são S, né? Então quer dizer que S é gênero recessivo, surdo é gênero recessivo. E tá falando que as pessoas surdas são as que estão rachuradas nesse heradograma, né? Que significa que todos que estão rachurados, aqui ó, pum, pum, que estão rachurados, são iguais a SS, os dois S pequenininhos, né? Aí tu já descarta a A e a C. Por quê? Porque o segundo tá S maiúsculo aqui e a C, o segundo é só S maiúsculo. Então não é a A e não é a C. Tá bom? Agora, o que tu vai ver? Tá vendo esses dois indivíduos aqui, ó? Nenhum deles são surdos, né? Só que eles estão gerando descendentes surdos. Só tem como isso acontecer se os dois indivíduos ali, pais, esse e esse aqui, que não são surdos, forem heterozigotos. Opa! Forem heterozigotos. Por quê? Porque se for heterozigoto, significa que tem uma probabilidade desse S juntar com esse S, formando um homozigoto recessivo e formando uma pessoa surda. Se um desses dois aqui forem homozigotos e forem homozigotos dominantes, que é 2S maiúsculo, tipo aqui a letra D, ó, que o último aqui seria SS maiúsculo, não teria como fazer nenhuma combinação que teria 2S minúsculo, nem teria esses três aqui descendentes, entendeu? Então esses dois caras aqui tem que ser heterozigotos. Como os dois têm que ser heterozigotos, tu já elimina a B, porque aqui os dois estão dominantes, né? Homozigotos dominantes. E elimina a D, porque o último tá homozigoto dominante. E só sobrou a letra E. Agora a gente confere se tá certo, ó. S maiúsculo, S minúsculo, tá? Não representa o gene da surdez, porque tem um dominante aqui. S minúsculo, representa o gene da surdez, porque é só recessivo. S maiúsculo, S minúsculo, S maiúsculo, S minúsculo. Para esses caras aqui, para eles poderem gerar descendentes surdos por essa pequena probabilidade de juntar os dois S minúsculo. Certinho. Eu não vou fazer a 5 porque a 5 é a mesma coisa que... Acho que é o número 4, né? Não, é a mesma coisa que o número 2. Tu multiplica depois pela probabilidade, né? Pela proporção. A diferença dela é que tu vai ter que arredondar o número. Por quê? Porque o enunciado tá perguntando qual que é mais provável de tu encontrar. A resposta vai dar 6,25 dela. E tu tem que arredondar para baixo, que é 5, porque é o mais próximo. 9 vai estar muito distante. Então vou pular direto para 6. A 6 aqui, ó. Ele te falou ali que todos os animais que tiver pernas curtas é dominante, ou seja, L maiúsculo, L maiúsculo, L maiúsculo, L minúsculo. E os que tiver patas longas são recessivos, ou seja, homozigoto recessivo, né? Então aqui eu desenhei já, ao invés de desenhar os animais, eu botei todos os patas longas como L minúsculo, L minúsculo.
Por quê? Porque é a única coisa que tem como ele ser, tá ligado? Não é igual o curta, que pode ser um dos dois aqui. Pata longa só pode ser homozigoto recessivo. Então eu já coloquei aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? E todos os outros que são patas curtas vão ter pelo menos o primeiro L maiúsculo, né? Que eu já botei aqui, tá? Agora vamos tentar descobrir quantos são quantos. Primeiro, tu pode lembrar do quadrinho lá, ó, que eu vou desenhar aqui rapidinho. Fiz os dois quadros aqui, tá? Ah, como é que tu fez esses dois quadros? Cara, eu só peguei aqui, fingi que eu tava juntando um pata longa com um homozigoto e fingi que eu tava juntando dois... Homozigoto não, heterozigoto. E fingi que eu tava juntando dois heterozigotos aqui, tá? Se eu juntasse o pata longa com um heterozigoto aqui, tá? Vamos supor que isso daqui é heterozigoto. Qual que vai ser o resultado? 2/4 dos descendentes vão ser patas curtas, né? Então vamos ver aqui quantas patas curtas tem entre esses 4 descendentes. Um pata longa, um pata curta, 2 pata curtas, 2 pata longas. 2 pata curtas para 4 descendentes. Então, tu já sabe que essa junção aqui é exatamente esse quadro aqui. Um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Pronto. Esse segundo aqui, ó. Dá pra olhar essa tabelinha aqui agora, ó. Se tu juntasse dois heterozigotos, qual que seria o resultado? 1, 2, 3 gene dominante, ou seja, 3 patas curtas para 4 possibilidades. Quantos patas curtas tem aqui? 1 pata longa, 1 pata curta, 2 pata curta, 3 patas curtas. 3 patas curtas para 4 possibilidades, igual tá aqui. Então tu já sabe que essa junção desses dois aqui é exatamente o que tá nesse quadro também. 2 heterozigotos. Agora esses últimos 3 aqui é o que nem eu, nem o Brian, nem a Marina, nem ninguém da turma conseguimos descobrir qual desses 3 aqui que vai ser o indivíduo 8. Por quê? Porque quando tu faz esse quadro aqui, ó, tu tem um homozigoto recessivo que tá aqui, tu tem 2 heterozigotos, que eu já vou botar aqui, e tu tem um homozigoto dominante, né? Só que lá no exercício, a gente não sabe diferenciar qual desses 3 aqui que é o número 8, entendeu? Então, tu pode colocar assim, ó. Quantas possibilidades tem? Tem 3, né? 3. E quantos tu quer analisar? Vamos supor, um desse. Então, tem 1/3 de chance de ser homozigoto dominante para 2/3 de chance, porque tem 2 para 3 possibilidades, de ser heterozigoto. Eu botei essa resposta aqui, tá? Eu botei a justificativa embaixo que não tem como identificar qual das duas possibilidades ele é. Então, eu acho melhor botar essa justificativa aqui mesmo. E é isso.